Eles estavam no início do texto, não é isso que está falando? Os discípulos estavam observando o templo e estavam gostando de ver o templo bonito, né? Um belo templo. Mas aí Jesus diz assim: quando virem Jerusalém rodeada de exércitos, vocês saberão que a sua devastação está próxima. O que Jesus está dizendo aqui? Que exército seria esse? Né? Jesus está falando dos romanos que no ano 70 invadiriam Jerusalém. Eles destruiriam o templo. E aí de lá depois Jesus fala que eu ficaria pedra sobre pedra. Vocês que assistem o Jornal Nacional, os jornais, né, os demais jornais, de vez em quando a gente vê lá em Israel aquele povo, aqueles homens chorando, não é? Na frente de um muro, não é isso? Aqueles judeus ortodoxos com chapelão, né? Com kippah. Na verdade eles não vão de kippah, eles vão com aquele chapelão. Os judeus ortodoxos que vão barbudos, né? E eles não permitem que as mulheres cheguem perto. Inclusive é um movimento agora em Israel de que as mulheres possam também orar naquele muro, né? As mulheres estão criando um movimento que está causando tumulto em Israel hoje, porque elas querem ter o direito de se aproximar do muro para orar. E elas não podem, elas são proibidas de se aproximarem desse muro. E os judeus, eles estão ali orando sobre uma parte que ficou do templo, um muro que ficou do templo. Eles pegam um papelzinho, colocam ali, e aí eles ficam ali orando. Né? Mas o templo de Israel não existe mais. Aquilo que você vê em Jerusalém, aquele templo que você vê em quadros por aí, não é o templo de Israel. Aquilo é uma mesquita. Aquilo é uma mesquita. Né? A mesquita, ela é dos muçulmanos, da religião muçulmana. Né? Então aquele templo grande, enorme que você vê lá, não é o templo de Salomão, é uma mesquita. Quando ele disse aquele povo assim: quando vocês verem Jerusalém rodeada de exército, né, vocês saberão que a devastação está próxima. Olha o que ele diz: cairão pela espada, serão levados como prisioneiro por todas as nações. Jerusalém será pisada pelos gentios até o tempo deles se cumprir. Gentios aqui são os romanos, né? Jerusalém será pisada pelos romanos e até o tempo deles se cumprir, até o tempo dos gentios se cumprir. Então Jerusalém foi invadida e tomada pelos romanos. Quando é que cumpre o tempo dos gentios? Olha o que Jesus vai falar para vocês. Observe a figueira e todas as árvores. Quando elas brotam, vocês mesmos percebem e sabem que o verão está próximo. Essa é a figueira, né? Então Jesus mandou observar a figueira. Quando a figueira brota, é um anúncio de que o verão está próximo, de que está chegando o verão. É o que Jesus está dizendo. Mas o que isso tem a ver, né? Por que Jesus está usando essa palavra? Por que ele está dizendo isso? A figueira, na Bíblia, se você observar, todas as vezes que aparece a figueira na Bíblia, ela está representando Israel, falando de Israel, da nação de Israel. Então todas as vezes que fala da figueira, está falando de Israel. Então a figueira aí não é uma figueira, é Israel. Amém? É a nação de Israel. Então Jesus diz assim, volta lá na figueira desse Marcos. Volta lá. Isso aí. Eles contou essa palavra. Observe a figueira que vocês sabem. Quando elas voltam, vocês. Então o que a gente tem que observar? A figueira. Quem é a figueira? Israel. Quem é que a gente deve observar então? Israel. Amém? Nós temos que ficar atentos com a nação de Israel. Nós temos que observar o que está acontecendo lá em Israel. Estão entendendo? Então a igreja deve olhar para Israel. Então Jesus falou assim: observe a figueira e todas as árvores. Quando elas brotam,
Os judeus se espalharam no mundo, isso se chama diáspora, se espalharam no mundo, ficaram sem templo, ficaram sem uma nação. Só que em 1948 eles voltam para Israel. A ONU reconhece Israel como Estado, como nação. O pastor que gosta de falar bastante aqui, João Aranha, né? Deu voto de Minerva. O Brasil abençoou a nação de Israel quando um brasileiro deu sim, voto de Minerva. Minerva não é sabonete, não, não é sabão. Minerva é um voto neutro, né? De um país neutro. Todo mundo fala voto de Minerva, fala de um voto neutro. Havia um empate. Então alguém teria que se empatar, teria que haver um desempate. E esse país teria que ser um país neutro. E o Brasil é até hoje, graças a Deus, um país neutro, não tomou partido de outras nações. Graças a Deus por isso. Então, no Brasil, Deus usou um homem brasileiro chamado João Aranha. E esse homem, então, disse sim para Israel, abençoou a nação de Israel. Depois você lê a história, você vai ver de 1948 para cá como é que o Brasil evoluiu. Depois você lê isso com calma, mas não é o nosso tema hoje. Então, irmãos, o que aconteceu com o voto de Minerva? Quando João Aranha disse sim, quando o Brasil disse sim àquele voto, o que aconteceu? Nasce o broto. Amém? Nasce o broto. Nasceu o brotinho lá, começou a brotar novamente Israel, começou a dar vida. O que é nascer o broto? É nascer uma nação novamente. Uma nação que havia sido destruída, voltou a existir, brotou, nasceu de novo. Só que tem um porém. Ela nasceu, mas tem uma profecia, vocês se lembram? Que quando a figueira brotasse, estaria próximo o quê? O verão. O que é o verão? Que Jesus está se referindo? Está próximo à sua volta. Amém? Significa que quando Israel voltasse a ser nação, ela brotasse novamente, estaria próxima à volta de Jesus. De 1948 para cá, você vai começar a observar os fenômenos da natureza. Você vai começar a observar o movimento da sociedade. O que começa a acontecer? Os países, eles começam a explodir em guerra. Fenômenos nunca antes vistos começam a acontecer na natureza. De 1948 para cá, a tecnologia explode. Há uma explosão tecnológica. O que acontece? De repente, o mundo se desenvolve como nunca havia se desenvolvido antes. Um século de desenvolvimento, tecnologia que nunca havia acontecido antes. O mundo desenvolve em 100 anos o que ele tem de história de 6.000 anos. De 1948 para cá, há um desenvolvimento fora de série. Os cientistas descobrem remédios capazes de curar doenças incuráveis, enfermidades incuráveis. O ser humano é capaz de fazer uma clonagem. O ser humano é capaz de ir à Lua. O homem foi à Lua em 1969. Logo que Israel foi reconhecido como nação, em seguida o homem vai à Lua. Então, todo mundo, quando quer atacar os Estados Unidos, eles primeiro atacam Israel. Então, quando todo mundo quer atacar o mundo, eles atacam Israel. Porque Israel é o eixo do mundo. Para quem não sabe, Israel é o país mais poderoso da terra. Não é os Estados Unidos, é Israel.
Os Estados Unidos é o guardião de Israel. Todo o sistema financeiro, todo o dinheiro está na mão dos judeus. Eles é que mandam o mundo. Eles são os donos de todo o império financeiro. Os Estados Unidos é rico, é poderoso. Sabe por quê? Porque, vou contar uma história, essa é a história. Os judeus que queriam vir para o Brasil na perseguição, quando eles foram perseguidos por Hitler, eles foram mortos 6 milhões de judeus. 6 milhões de judeus, né? Foram mortos por Hitler. E eles fugiram para várias nações. E eles vieram aqui para Pernambuco. E queriam fazer de Pernambuco Nova York. Então todo mundo que nasce em Pernambuco, uns anos atrás, é descendente de judeu. Tem o frevo, aquelas culturas do Pernambuco, o frevo é de lá, né? O frevo, essa cultura, todo aquele jeito de usar chapéu, aquele jeito, é tudo da cultura judaica. Os judeus trouxeram isso para Pernambuco. Só que os padres jesuítas expulsaram tudo daqui. Só que quando os Estados Unidos foi um país colonizado por evangélicos, lá os evangélicos disseram assim: vem para cá. Então, Nova York era para ser aqui em Pernambuco. Aí os judeus foram para os Estados Unidos, para Nova York, e lá construíram a maior nação do mundo. Era para a gente estar aqui hoje, né? Graças aos jesuítas nós estamos aqui, né? Então, os pernambucanos estão muito felizes. Até pernambucano é descendente judeu, tem raiz judaica. Vai buscar a história, eu sei que eu estou falando, não estou inventando, não. Pode pesquisar que você vai ver que é fato. Mas, irmãos, os judeus se espalharam para o mundo todo, estão espalhados para o mundo inteiro. Estão no Brasil, eles estão em todo lugar, né? Onde você pensar tem um judeu. Mas eles conservam a cultura e permanecem fiéis à Torá, né? Nós só servimos ao Deus. Por que Deus preservou a nação de Israel? Se você for ver a história, aquele povo do Velho Testamento, Amalequitas, todos eles desapareceram da história. Você nunca mais vai falar de Amalequita. Mas por que só a nação de Israel permanece? Porque Israel é monoteísta, é a única nação que não adora outros deuses, é a única nação que serve apenas a um Deus. E essa nação, ela é a guardiã da palavra de Deus. São eles que conservam a palavra de Deus viva. Essa nação não pode morrer, porque elas têm uma missão dada por Deus: guardar a palavra de Deus. Amém, gente? Vocês estão começando a entender a importância dessa nação? Se não fosse por Israel, nem eu nem você conheceríamos Jesus. Se não fosse por Israel, você não teria essa palavra na tua mão. Se não fosse por Israel, você não teria esse livro nas tuas mãos. É a nação monoteísta, é a nação que serve a Deus. Eles guardam, né, a palavra de Deus. Por isso que Deus conserva essa nação. Mas Jesus nos alerta, né? Nos alerta para o verão. E nós já estamos vivendo os últimos dias, porque Israel já brotou, a nação já nasceu, a nação já está em um estado, ela já é uma nação reconhecida pela ONU, ela já é uma nação reconhecida pelo mundo todo, né? Ela é uma nação que faz transações comerciais com o mundo inteiro. Então ela é uma nação constituída, reconhecida. O que isso quer dizer? Que de 1948 para cá começou a contagem regressiva para a volta de Jesus.